E a gente segue esse bate-papo sobre a relação dos pais e dos responsáveis com a lição de casa dos filhos, com Mônica Pereira dos Santos, mestre em psicologia pela Universidade de Londres e professora da UFRJ, fundadora do Laboratório de Pesquisa, Estudos e Apoio à Participação e à Diversidade em Educação. Participe dessa conversa também pelas nossas redes sociais, o @Canal Futura pelo Twitter, Canal Futura Oficial pelo Face e também pelo telefone da produção do Núcleo de Jornalismo aqui do Futura, 021 2273 5020. Muito bem-vinda, Mônica. Como vai? Tudo bem? Bom, assim como as pesquisas divergem, as visões pedagógicas também são diferentes a respeito dessa interação dos pais com os filhos. E antes de mais nada, além de fixar o conteúdo, quais as outras funções desse dever de casa? A principal realmente seria fixar o conteúdo, mas essa é a principal oficial. Eu diria que a principal, em termos de construção de um sujeito, né, de uma humanidade, é fazer com que aquele aluno, aquela aluna, se interesse pelo conhecimento. Né? E eu vejo o dever de casa como uma grande oportunidade para isso. Nem sempre as escolas veem assim, mas se pudéssemos todos ver o dever de casa dessa maneira, provavelmente teríamos uma série de crianças crescendo de um modo muito mais participativo dentro da escola, como autores do seu conhecimento. Né? Isso revisaria, de uma certa maneira, o próprio papel da escola, que está um pouco ultrapassado hoje em dia também. Né? A gente sempre parte daquele pressuposto de que o pai precisa saber a resposta do dever de casa. Isso acaba impedindo até que uma relação mais orgânica se estabeleça nesse momento, dessa interação que pode acontecer entre pai e filho, responsável. Sim, isso pode inibir, sem sombra de dúvida. Quanto mais alto o nível de responsabilidade que o pai e a mãe tomam para si na educação da criança, mais essa inibição pode acontecer. O ideal seria que os pais entendessem que eles não têm que ter toda a resposta. Aliás, nem o professor tem toda a resposta, a escola não tem toda a resposta, porque a resposta não é a resposta, são as respostas. Então, o que é interessante nessa interação é que se trabalhe caminhos possíveis de se chegar a várias respostas. E com isso, se descobrir os vários caminhos. Por exemplo, na reportagem, o exemplo da mãe do dever de matemática. Que inclusive é engenheira. Pois é, que é engenheira. Se fosse a escola, eu não poderia jamais dizer está errado. O que eu diria é, bom, você fez por um outro caminho. Se o resultado chegou ao resultado esperado, que a matemática propõe, não pode estar errado, né? O que pode é ter diversificado o caminho. E a escola precisa entender que há vários caminhos para se chegar à construção de um pensamento. E que é importante que se explore isso. Então, quando o dever de casa é lançado, de certo modo, ele representa uma oportunidade para que em casa esses caminhos sejam explorados, e precisa ser lúdico, sabe? Precisa ser prazeroso, não pode ser visto como um castigo. Eu vejo tantas escolas quanto os pais cometendo um erro, um equívoco, eu diria, bastante dramático na minha visão. As escolas dizendo, fica quieto, senão eu vou passar mais dever de casa. E os pais dizendo, chegou, faz logo o dever de casa para se livrar disso. Quer dizer, o que a gente está fazendo com isso é dando um tiro no pé. Tudo aquilo que a gente acha que a educação deveria ser na cabeça de um sujeito, como nós, da humanidade, acaba indo para o espaço. Porque a criança fica aterrorizada, ela não consegue sentir prazer naquilo, ela fica sob uma extrema pressão, né? E a visão positiva da educação se esvai. Muitos pais, inclusive responsáveis, têm um nível de escolaridade menor do que as crianças e os jovens. Então, além da busca desse conhecimento, que outros benefícios esse momento, essa rotina juntos, né, nesse fazer juntos, tentar fazer juntos, pode trazer também? Então, traz acima de tudo um bom exemplo do que é ser uma boa gente. Né? Quando os pais se engajam e mostram interesse, eles estão mostrando subliminarmente que não se faz nada sozinho, que o mundo precisa sim de uma coletividade, que pode ser gostoso não saber, que geralmente é gostoso não saber se a gente utiliza isso como uma oportunidade para buscar o saber. Né? E a criança toma isso como um exemplo. Os pais, gostando ou não, querendo ou não, são exemplos na vida de cada um de nós. Né? Então esse é um exemplo que futuramente essa criança, ao ser adulto, provavelmente será seguido. Bom, a gente está discutindo muito permanentemente a questão do papel da escola, como deve ser essa escola.
numa visão pedagógica, assim, contemporânea, né? De que maneira a escola pode se valer de instrumentos para poder trazer, aproximar essa família, né? E fazer a família também compreender esse papel. Pois é, esse é um entrave que às vezes as escolas passam, vivenciam, né? Mas eu tenho que dizer que a responsabilidade maior é da escola. É muito difícil, porque nós ainda não mudamos a mentalidade, né? Nós ainda vivemos aquela ideia de que escolarização é dentro da escola e é um problema, uma questão só da escola. Só que o mundo hoje é muito múltiplo, né? As realidades se entrecruzam, elas perpassam entre si. A escola vai para dentro de casa e a casa está dentro da escola, não tem como negar. Então, há que haver esse diálogo e, às vezes, quando os pais estão muito ocupados ou como eles não vivenciaram essa mudança de mentalidade, eles ainda estão pensando, não, cada macaco no seu galho, vai caber à escola, que é obrigatoriamente uma instituição que tem que se revitalizar sempre, fazer esse primeiro movimento. Então, e tem que fazer apelos para tudo, estratégias que se criem, nem que seja, muitas escolas fazem isso, começa com um café da manhã, só para conversar, para conhecer, e aos poucos vai se chegando na importância do diálogo pais e escola na educação dos filhos. Mônica, muito obrigada, viu, pela conversa. Até uma próxima.